Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro, esse tempo para a gente ter perguntas e respostas. Começa agora mais um Entre a Gente. Pergunta da Neide. Tenho dúvidas sobre o dom de línguas, a manifestação do Espírito Santo. Por que tantas pessoas rodopiam, caem? Não consigo entender. Bom, vamos lá. Tem mais de uma pergunta aí, né? Bom, sobre o dom de línguas. Muito bem. Neide, depois que Jesus veio, cumpriu seu ministério, ressuscitou, ele ainda andou entre os discípulos por algum tempo, e quando ele subiu ao céu, ele deu uma instrução aos apóstolos, que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Que Jesus estava indo, mas ele estava enviando o Espírito Santo. E aqueles que fossem revestidos desse poder do Espírito Santo iriam então propagar as boas novas, né? Propagar o evangelho. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí eles ficaram ali, reunidos em Jerusalém, orando, jejuando, sempre juntos, até que no dia de Pentecoste houve uma grande manifestação do Espírito Santo, que veio sobre eles como línguas de fogo. E eles começaram a falar ali em línguas diferentes, em idiomas que já existiam naquele tempo, de outros povos que eles não conheciam. Eles não eram homens e mulheres letrados, estudiosos, né? Eles eram pessoas rústicas, pessoas simples, pessoas que viviam na Galileia, em Cafarnaum, que era uma vila de pescadores, e de repente eles estavam ali, pelo poder do Espírito Santo, falando em outros idiomas, a ponto de pessoas que estavam ali reunidas falarem assim, como que eles são galileus, eles estão falando na nossa língua? Como é que eu estou ouvindo ele falando na minha língua natal? Como é que eles conhecem o meu idioma? Era uma manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo. Naquele dia, 3.000 pessoas creram em Jesus Cristo, né? Depois da palavra de Pedro. Algumas pessoas acreditam que aqueles dons espirituais foram para aquele tempo, foram aquela manifestação. E outras pessoas acreditam que o dom de línguas, ele acontece hoje ainda, que esse dom continua sendo entregue às pessoas hoje, que o Espírito Santo continua manifestando os seus dons hoje. Não apenas o dom de língua, mas visão, profecia, né? Enfim. Então, você vai encontrar pessoas que creem que o dom de línguas é efetivo hoje e que ele é uma arma, inclusive, de batalha, porque você ora em mistério, você ora numa língua que a sua mente não discerne, mas que o Espírito Santo te leva a orar essa língua, e Deus escuta de uma maneira, vamos dizer assim, secreta essa manifestação. Outras pessoas, e também através da profecia, se uma pessoa está falando em línguas publicamente, ela tem que ter a interpretação dessa língua, né? Ela não pode falar algo que é para edificação própria em público, sem que as pessoas entendam, ok? E tem aquelas pessoas que não acreditam que isso cessou. Lá em Pentecostes só que aconteceu e que não acontece mais hoje, que tudo que acontece hoje é uma catarse emocional, ok? O que eu creio? Eu sou continuista, eu creio que os dons do Espírito continuam a se manifestar hoje. Mas nem tudo o que as pessoas chamam de uma manifestação do Espírito Santo é do Espírito Santo. Muitas vezes é uma catarse emocional, muitas vezes motivada por aquilo que está ao redor, às vezes pelas próprias condições emocionais da pessoa, tudo. Mas como saber? Nós não sabemos. Nós não conhecemos o coração do homem, a não ser que seja uma pessoa que esteja falando em nome de Deus, esteja profetizando em nome de Deus, e ela comece a dizer coisas que não encaixam, que não coincidem com o que Deus disse na sua palavra que está escrita. Deus não vai dizer uma coisa na Bíblia e vai dizer isso na boca de um profeta, ok? Então, uma coisa boa para a gente discernir é isso. Se está de acordo com aquilo que Deus escreveu, ok. Mas se está uma coisa radicalmente ao contrário do que a Bíblia, que está escrito na Bíblia, opa, aí acende uma luzinha,
Agora, eu, Helena, adoto uma postura. Se eu não entendo o que está acontecendo, se aquilo está me trazendo um desconforto, aquela manifestação naquele ambiente está me trazendo um desconforto, eu prefiro sair dali do que ficar julgando e falando. Isso no Espírito Santo, nada. Isso é do diabo. Sabe por quê, gente? Porque foi exatamente o que os fariseus fizeram. Eles falaram com a boca deles que o que Jesus estava fazendo era pelo poder de Beelzebul. E logo depois disso, Jesus dá um ensino, que qualquer ofensa que for feita, qualquer pecado cometido vai ser perdoado, mas não o pecado que for cometido contra o Espírito Santo. E que pecado que era esse que Jesus estava se referindo? Era atribuindo uma obra do Espírito a demônios. Isso é muito sério, não é? É muito sério. Então, quando eu estou num ambiente que as coisas não estão encaixando, que o meu espírito não está em paz com aquele ambiente, eu prefiro levantar dali e sair dali. Sabe por quê, gente? Porque Deus não tem que caber nas minhas caixinhas. A não ser, volto a dizer, que tenha uma coisa declaradamente demoníaca. Alguma coisa sendo falada que é contra a pessoa do Senhor, que é contra as escrituras sagradas. Entendeu? Aí, levanta e sacode o pó do pé e sai fora. Agora, se você está em dúvida, se aquilo às vezes você não aceita, você não está confortável, porque você é de um temperamento mais conservador, ou vem de uma escola mais conservadora e tudo, então sai dali, você não é obrigado a ficar num ambiente onde você não está sentindo essa liberdade do espírito, mas fica caladinho para Jesus te dar a vitória, entendeu? Fica caladinho porque Deus não cabe dentro das nossas caixinhas e é melhor a gente não sair proferindo por aí aquilo que a gente não discerne e não compreende completamente. Eu creio que os dons do Espírito são para hoje, mas eu acredito também que tem muitas coisas estranhas acontecendo, manifestações que eu acho que são mais catarses emocionais. As pessoas estão muitas vezes sobrecarregadas emocionalmente e elas atribuem uma catarse emocional, às vezes, a uma manifestação espiritual e nem sempre é. Mas como eu não tenho o conhecimento pleno como Deus tem, é melhor eu me retirar e manter a minha boca fechadinha. Pergunta da Jéssica. Sou casada, graças a Deus, mas tenho uma dúvida em relação ao sexo oral. O que a senhora me diz? É certo ou não? Bom, muito bem, tirem as crianças da sala, gente, né? Se você tá aí com seu filhinho agora, então agora é a hora de você, mamãe, papai, essa conversa aqui é pra gente adulta, tá bom? Então, um tempinho para vocês tirarem as crianças da sala. Muito bem. Vocês são bem diretos nas perguntas de vocês, né? Bom, o sexo oral, ele faz parte de carícias. Ele faz parte de beijos, de carícias, de estímulos preliminares à relação sexual completa, né? Então, eu não acho que seja pecaminosa. A Bíblia, declaradamente, ela não fala nada sobre a prática do sexo oral. Inclusive, tem alguns textos de Cantares que sugerem, né, que Salomão está falando à noiva e ele sugere assim, um caminho pelo corpo dela, passeando pelo corpo dela, que sugere que ele foi ao monte de delícias e tal, enfim. Então, o sexo oral, como carícia, como estímulo, como preliminar, né, não vejo nada de errado nisso, não. Agora, o sexo anal, a gente já tem um outro posicionamento quanto a isso, baseado nas escrituras sagradas. Sim, o sexo anal é pecaminoso. O sexo anal não é para ser desfrutado, nem mesmo dentro do casamento, ok? Nós entendemos que no sexo, a maneira que Deus criou, o orifício é certo para que haja essa união entre o homem e a mulher, ok? Inclusive, se você conversar pela perspectiva da medicina, ok? Pela perspectiva da medicina. Já conversei com um urologista sobre isso e conversei também com um proctologista sobre isso. Então, é tão sério que essa prática pode acarretar doenças para o homem e também para a mulher que optam por essa prática. Deus, na sua soberania e na beleza com que ele criou o sexo, duvido que ele iria criar o sexo para causar doença, né?
e desconforto e uma série de outros problemas gerados pela penetração anal. Então, nós entendemos que o sexo anal é pecaminoso, o ânus não foi criado por Deus para a penetração peniana, nós não aprovamos essa prática, ok? E o sexo oral, ele é usado como estimulante, como carícias, como beijos, como preliminar. Espero ter respondido a sua pergunta. Pergunta da Islanida. Meu esposo não me deixa criar um perfil profissional no Instagram. Sou manicure e queria divulgar meu trabalho. Porém, ele é avesso a isso. Observação: ele tem um perfil profissional, mas ele acha que eu estaria dando brecha para homens mandarem mensagens inapropriadas. Chama o seu marido. Chama ele aí. Vai lá, chama o seu marido. Chama o seu marido, quero falar com ele, né? Respeitosamente me dirigir ao seu marido. Como é que é o nome dela? Islanita? Islanida. 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 Islane. É Islane? Damasceno. Islane. Ah, ok. Ela emendou seu nome. Islane. Islane, chama o seu marido. Deixa eu dar uma palavra com ele. Amorosamente. Eu acredito, marido da Islane, que você seja meu irmão em Cristo. Marido da Islane, que está aqui fazendo uma pergunta, né? E ela não está aqui te difamando. Ela está aqui realmente buscando solucionar uma dúvida e querendo saber como que ela vai agir com você como uma mulher virtuosa, como uma mulher sábia. Ela não quer te desautorizar, ela não quer te respeitar, ela não quer te expor. Ela está buscando uma orientação para ela ter uma resposta sábia à sua orientação, uma vez que ela está achando incongruente, né? Porque você tem um perfil profissional e ela não pode ter. Por que você está com esse medo, marido da Islane? Por que você está com esse medo? Você também está recebendo mensagens de mulheres no seu direct por causa do seu negócio? O que você pode fazer? Você pode bloquear essas pessoas inconvenientes que estão fazendo contato, se é isso que está acontecendo com você. Mas eu acho muito pouco provável, meu irmão querido, que num site, num perfil para manicures, que os homens procurem, ok? E aí entra a confiança e a aliança mútua. Eu tenho certeza que você, como marido da Islane, você não vai dar conversa fiada para mulheres que te procuram, que te abordam, né? Você deve contar para ela, ou você deve bloquear essas mulheres, você não deve admitir directs que não sejam apenas profissionais, né? E eu acredito que a Islane tem o mesmo desejo de honrar a aliança com você, de te respeitar, porque senão ela não estava aqui buscando orientação para essa dúvida. Então, meu amado irmão, respeitosamente, como sua irmã, eu quero te pedir, autorize a sua esposa a ter o perfil profissional. Isso pode atrair uma clientela boa, pode ser bem sucedido para os negócios dela. Ela pode ser abençoada e trazer bênção para sua casa através dos negócios dela. Não deixe nenhum tipo de sugestão maligna roubar a sua paz ou deixar assim, uma pulguinha atrás da orelha de desconfiança, né? A aliança, ela tem que ser uma aliança de confiança mútua e de prestar contas. Então, o que eu quero te pedir, meu querido e amado irmão, marido da Islane? Deixa ela fazer o perfil. Ela comunicou com você, até agora ela tem respeitado a sua orientação. Olha que legal, isso é uma demonstração de respeito à sua autoridade, né? Mas você não pode também abusar da sua autoridade, meu irmão, porque abuso de autoridade é autoritarismo. Eu tenho certeza que não é isso que você quer fazer. Você está querendo proteger a sua esposa, não é isso? Tenho certeza que sim. Então, faz o seguinte, faça o perfil e seja parceiro dela no perfil. Então, quer dizer, se você tem a conta dela logada no seu celular, você vai ver todos os directs dela. Por exemplo, meu marido, ele tem o meu perfil do Instagram no celular dele. Então, ele pode ver todos os meus directs, ele pode ver todas as minhas conversas, ele pode ver quem curte, quem não curte, quem comentou, ele pode ver tudo. Então, é muito simples. É só você ter o perfil da sua esposa logado no seu perfil de negócios e a sua esposa ter o seu perfil de negócios também logado no celular dela. Porque aí, o que acontece? Não tem escuridão, não é não? Tá tudo às claras. Não tem esconderijo pro capeta fazer festa. Vocês dois vê o perfil do outro, vocês dois sabem a senha do outro, vocês comungam a vida. Onde não tem escuridão, o mal não se propaga. Então, acenda a luz aí no seu casamento,
deixa ela fazer o perfil para ela, abre, você, Islane, abre o perfil para ele logar também no celular dele, você também pode ter o perfil dele logado no seu celular, e assim vocês vão estar protegendo um ao outro e crescendo profissionalmente, não é não? Porque isso é bênção para os dois, gente. Deixa o diabo atrapalhar nada, tá bom? Não deixa o diabo roubar nada de vocês. Se ter um perfil profissional pode atrair novas clientes para a Islane, pode fazer o negócio dela decolar, abençoa ela, marido, que vai ser bênção para você também. Deus abençoe vocês, eu espero ter ajudado os dois. Última pergunta, do Miguel Lucas. Fala, Miguel. Helena, na época do Diante do Trono, como você fazia para decorar arranjos vocais complexos e não perder o foco na adoração em si? É para isso que tem os ensaios, né? Tem muita gente que não concorda com o ensaio. E eu posso dizer da minha experiência, o ensaio é fundamental para ele se tornar um automatismo. Quando você aprende a dirigir, né? Como é que você consegue dirigir um carro e conversar com alguém? Como é que você consegue dirigir, trocar de marcha, passar... né? Como é que você consegue? E, ao mesmo tempo, desenvolver um assunto, desenvolver um raciocínio, às vezes ligar o rádio. Por quê? Porque o automatismo já está ali. Você já dirige o carro, você não pensa muito, você já olha, você já faz a marcha, você não pensa, já está no automático, não é assim? O ensaio é para isso, para toda parte técnica ficar no automático. Você já dominar. No ensaio você treinou, você ouviu, você corrigiu no ensaio. Não, você está fazendo essa nota errada. Não, você está fazendo não. Corrige essa nota. Aí você corrige e aquilo vai entrando, você vai ficando automático. E aí, quando chega na hora da ministração, já está tudo pronto na técnica. Você está livre para se conectar totalmente na sua adoração, na sua conexão com Deus, que também tem que ser resultado de uma vida de adoração, e não só performance. Tem muita gente que performa muito bem, né? Você pensa que está adorando, só performance. Não, a adoração também, ela tem que ser resultado de uma vida com o Senhor no secreto, no quarto, em casa, né? Ser uma bênção no púlpito é fácil. Nosso grande desafio é ser uma bênção em casa para transbordar no púlpito, transbordar no trabalho, transbordar na escola, transbordar por onde a gente andar, na igreja, no ministério, transbordar. Então, cuidar das raízes. E como eu conseguia conciliar isso? Os ensaios. A gente tinha os ensaios da orquestra, depois juntava todo mundo, tinha só o vocal, depois só a orquestra, depois juntava a orquestra base, vocal, e a gente fazia os ensaios. Quando chegava na gravação, aí já estava tudo, os arranjos já estavam todos registrados na nossa mente, já estava tudo treinado através do ensaio, e aí ali na hora da ministração você estava totalmente livre para fazer, para adorar, para render a sua adoração a Deus, sem outras preocupações. É como dirigir mesmo. Bom, essas foram as perguntas de hoje, Sofia. A gente termina por aqui, eu espero ter abençoado vocês. E volto a dizer, pode deixar suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo. Mas se você quer fazer uma pergunta, deixe bem claro que é uma pergunta, porque tem gente que está misturando comentário com pergunta. Destaca a pergunta e depois faz o comentário, ou faz o comentário e fala, agora vou deixar a minha pergunta, e deixa a sua pergunta, tá bom? Me dê mais elementos, gente, porque às vezes vocês fazem uma pergunta tão objetiva que me deixa um tanto de dúvida, assim, mas ela quer saber isso, mas ela tem um filho, mas o filho é do primeiro casamento, entendeu? Me dá mais informação para eu poder ser mais assertiva nas minhas respostas. E eu espero que o Entre a Gente esteja abençoando você, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, nesse momento. Entre a Gente.